Pois é, gente, chegou a hora. Como prometido, em nossa bancada, Vera Santos, sócia-diretora da Valecom Contabilidades aqui de São José dos Campos. Vera, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que não tem nem muito o que enrolar. Chegou a hora, vamos prestar contas. Existem algumas novas normas, algumas necessidades, mas também existem possibilidades aí para a pessoa física que chegou a hora de prestar as contas ao leão, não é? É isso aí, Glauco. Bom dia para você também que nos acompanha. Eu aprendi agora que bom dia a quem nos acompanha, não é internauta, não é telespectador, é bom, você que nos acompanha. Eu devo dizer que você presta bastante atenção. É isso aí. É uma satisfação estar aqui para a gente falar de um assunto que nem todo mundo gosta, né? Tem gente que torce o nariz, tem gente que começa a falar da aplicabilidade do dinheiro, tem gente que já fala de política pública. Tem gente que dá taquicardia. Tem gente que passa mal. Tem até um cliente lá, abre aspas aqui, é o nome do programa, né? Isso. Tem um cliente lá no escritório que diz assim, que ele tem medo de duas mulheres. Uma é a esposa dele e outra sou eu. E você não tem nada a ver com a história. Você está lá para ajudar. Conta da coisa já, né? Porque eu vou dizer... diminuir a mordida, né? Eu que vou dizer o quanto que ele vai pagar de imposto de renda. Então, mas aí... Mudou alguma coisa, Vera? Do ano passado para este? José Guilherme, esse ano a gente tem uma vantagem aí, né? Que o governo vai antecipar a restituição. É uma coisa boa que mudou, né? Em relação à mudança, mudou também para pior um pouquinho, que é sobre a empregada doméstica. Então, antes a gente podia deduzir o INSS da empregada doméstica. Hoje não pode mais. Hoje não pode mais. Então, é uma mudança, né? De modo geral, a gente continua aí com as dedutibilidades que são permitidas. A gente continua com as despesas que têm também o seu teto de dedução, são as despesas, por exemplo, despesas com escola. Você paga lá R$10.000 no ano com escola, mas você só pode deduzir até R$3.561,50. Então, de modo geral, não mudou muito assim, as regras de dedutibilidade, né? A nossa tabela do imposto de renda a gente já sabe, né? Que não corrige, né? Não corrige. Ela é quase que de eterna, né? A tabela do imposto de renda, então a gente continua aí com esse teto de R$28.559 para declarar imposto de renda. Quer dizer que quem ganha acima de? R$28.559,70 no ano, né? Isso é R$1.903 mensal. Pouco, né? É muito Se você pouco. ganhou R$2.000 por mês trabalhando, você vai ter que pagar imposto de renda. Você já entra recolhe na fonte, inclusive. Já recolhe na fonte. Absurdo. Né? Se você não recolhe na fonte, porque você é um autônomo, por exemplo, você já tem que ir lá recolher o famoso carnê-leão. Então, a gente sabe que essa tabela já é bem discutida. O que é engraçado nessa história da tabela é o seguinte, para as pessoas entenderem, né? Quer dizer, o salário aumenta por causa da inflação, não necessariamente ele aumentou, foi corrigido pela inflação. Quando eu não corrijo a tabela com o mesmo índice, eu vou começando a cobrar mais imposto de quem antes não pagava. De mais gente. Então, esse de 1.900 de hoje, há 5 anos atrás, ele não pagava imposto de renda. Ele estava fora da tabela. Como a tabela não foi corrigida, hoje ele paga imposto de renda. Quer dizer, é uma forma do governo aumentar a arrecadação e cá entre nós, tirando dos mais pobres. Porque quem está na faixa maior sempre vai pagar imposto de renda. Já está na tabela última. Agora, o pessoal que ganha menos é que é mais atingido por essa... E o que é interessante é o seguinte, né? Tanto faz governo do PSDB, governo do PT, governo do Bolsonaro, todos eles agem da mesma forma. É um silêncio, né? Fica todo mundo quietinho, né? Deixa acontecer, né? E vai recolhendo mais dinheiro, principalmente do assalariado de baixa renda. É um absurdo. É isso mesmo. E a gente continua, então, como você falou, né, doutor Sebastião, com mais pessoas entrando para a faixa de recolhimento de imposto de renda, mais pessoas entrando para a obrigatoriedade. Se não declarar, tem lá pendência na Receita Federal, fica com o CPF bloqueado, né? E multa, né? E multa de 1% ao mês, sobre imposto devido, até 20%. E no mínimo de R$ 165,74.
Fora o outro problema que a Vera, demonstrando uma grande solidariedade, não está comentando, que isso aumenta o trabalho dela também, né? Porque aumenta o número de clientes para ela. Porque efetivamente fazer o imposto de renda sozinho não é exatamente uma tarefa fácil. Ontem mesmo eu estava pegando um informe de rendimentos da minha empregada e eu tive que fazer para ela, porque ela não consegue fazer isso. Não tem Efetivamente conhecimento. não consegue, quer dizer, apesar da, teoricamente, da simplificação com a internet, acaba complicando muita Só coisa. até em termos conceituais, né, doutor Sebastião? Porque o que é rendimento tributável para empregado doméstico? O que é rendimento isento, por exemplo, né? Para uma classe que talvez não esteja tão provida de conhecimento, assim, básico mesmo, né? Então, realmente, você tem toda a razão. Nós temos aí pessoas, por exemplo, que recebeu o rendimento também isento acima de 40 mil, não precisa declarar imposto de renda. Por exemplo, uma indenização trabalhista. Por exemplo, uma indenização trabalhista, né? Uma indenização por dano moral, por exemplo. Eu não tive imposto de renda, não foi descontado de mim imposto de renda. Mas tem que declarar. Mas ele não vai pagar. Não vai pagar, mas tem que vai ter que declarar. declarar que recebeu. Acima de 40 mil já tem que declarar, né? Isso é muito na esfera de processos indenizatórios, né? Acima de 40 mil. E quem também teve posse de imóveis acima de 300 mil tem que declarar imposto de renda. Isso é uma informação importante que muita gente acaba não declarando. Eu vou pedir uma licença para você, porque nós já temos participações aqui. Opa! Interfira aí com você. Eu dou Maravilha. bom dia ao Lucas Rodrigues e ao Gustavo Ferreira de Lima. O Gustavo fala lá do Campo dos Alemães com a gente. E o Lucas Rodrigues faz uma pergunta e depois nós já temos outra na sequência aqui. Se eu ganho mais de R$2.000 e não declarei o imposto de renda, o que acontece? Você fica com pendência no seu CPF. Então, por exemplo, qualquer coisa que você for fazer no mercado financeiro, eu vou abrir uma conta no banco. O banco consulta a base da Receita Federal e você está com pendência. Então, você precisa declarar para liberar o seu CPF. Vai alugar um E imóvel. Às vezes a também multa é de R$165, né? Vai alugar um imóvel. Também Vai alugar um advogado imóvel. pode pegar a ficha dele e ver que tem a pendência da Receita. Sim, vai consultar o CPF, né? Até um seguro, né? Você vai fazer um seguro hoje, já consulta seu CPF. Comprar um carro, comprar um bem, carro, né? isso mesmo. Está tudo interligado, né? Tudo interligado. Uma outra pergunta aqui também do Joaquim, lá do Jardim Satélite. Muito obrigado também, Joaquim. Pegando carona aqui, a senhora, por favor, vá adequando aí como é que fica. Mas MEI também tem que pagar o imposto? O microempresário individual é uma modalidade de uma micro da empresa, de empresinha, uma empresinha pequena, fatura até R$81 mil por ano. Então, ele só vai entrar na obrigatoriedade de declarar imposto de renda física, são duas coisas, né? O MEI é uma pessoa jurídica, tem um CNPJ, então tem que declarar, fazer uma declaração desse CNPJ. É uma data de entrega diferente também. Que é uma data diferente, até 31 de maio, né? Essa declaração. E o CPF é outra pessoa. Então, muitas vezes, sabe, acontece, Glauco, das pessoas confundir a pessoa física com a empresa, né? O MEI com o CPF. Então, nós estamos falando aqui sobre a declaração da pessoa física. Perfeito. Mas também, você que fez essa pergunta, é o Joaquim. É o Joaquim, Joaquim, precisa fazer a sua declaração do MEI, tá? E aí, se na sua declaração do MEI você teve, por exemplo, rendimentos isentos acima de 40 mil, porque o que é rendimento isento no caso do MEI? São as distribuições de lucro. Porque o MEI é uma empresa, né? Qual que é o conceito de empresa? Você tem como que a empresa remunera o sócio? Através do Prolabore e através de lucros. Então, se você tem um MEI que você apurou lá as suas despesas todas, né? Apurou lá o seu resultado e deu lá um rendimento acima de 40 mil, você tem que declarar imposto de renda física. Agora, o da empresa, você já tem que declarar. Então, mas a pergunta toda é a seguinte: eu sou um pintor, né? Então eu fiz uma MEI, Sim. emiti notas fiscais, Sim. pintei um monte de casa e tal, emiti notas fiscais de R$5 mil por mês, tá certo? Que é o rendimento da empresa. Da empresa. Da empresa. Que eu recebi na MEI R$60 mil. Porém, eu pus gasolina no meu carro, eu paguei minha conta de telefone, eu paguei o aluguel da minha casa, pessoa física, usando a conta corrente da MEI. Tá errado. Tá errado.
Tá Porque errado. o Na certo verdade, seria ele tirar o dinheiro dessa conta da MEI, passar para a conta da pessoa física. e lá na pessoa física, custear as despesas da pessoa E física. aí, esse dinheiro que ele passou da MEI para a pessoa física, ele declara no imposto de renda da pessoa física, que vence agora em abril. É assim, o MEI, ele abre uma discussão contábil. Acho que vale a pena a gente até falar um pouquinho. Porque o MEI, conforme a Receita Federal, não precisa fazer balanço, né, contabilidade, escrituração contábil, para apurar o lucro contábil. Não precisa fazer. Porém, para você se beneficiar desse rendimento de forma isento do imposto de renda na pessoa física, Você teria que abater as despesas. Você teria que você fazer uma gastou. escrituração, né? Uma escrituração contábil. Né? Então, como que funciona o rendimento do MEI, da pessoa física do MEI? O rendimento é de um salário mínimo, porque inclusive é o que ele contribui para a Previdência Social, lá na tabela do MEI. Né? Quando você paga aquele imposto do MEI, o DAS, você está recolhendo a Previdência Social sobre um salário. E o restante que sobrou, porque você tem que ter também, o MEI tem que ter lá o controle de tudo que ele vendeu, de tudo que ele comprou, mesmo que ele não emita nota fiscal. Veja bem, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Ele tem que ter esse controle de tudo que ele gastou e tudo mais. Então, ele fez essa apuração, chegou num lucro, esse lucro é isento do imposto de renda. Aí vai lá na declaração da pessoa física, passou de 40 mil, está aqui no item de obrigatoriedade. Ele não vai pagar imposto, ele, pessoa física, o pintor, não vai pagar imposto sobre o dinheiro que ele recebeu através da MEI. Não vai pagar imposto. Perfeito. Porém, ele precisa declarar na pessoa jurídica esses valores. Né? Antes aqui da nossa entrevista, a gente conversou sobre a possibilidade de endereçar imposto para projetos... Parte do imposto a pagar para projetos da cidade. Da cidade. É isso mesmo, José Guilherme, bem lembrado, né? A gente está falando aqui sobre a destinação solidária do imposto de renda, né? O que é isso? Então, nós temos algumas doações. As pessoas falam assim, eu quero doar, eu quero fazer uma doação para uma instituição que é meu amigo, isso não acontece? Sim. Que é meu amigo e eu conheço o trabalho deles, eu queria doar. É dedutível do imposto de renda? Não. Só tem uma forma da gente poder deduzir essas doações do imposto de renda. Como? Os municípios têm o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. E também o Fundo do Idoso. Atende o idoso também. Atende o idoso também. Aí esses fundos, eles são constituídos no município. As instituições sem fins lucrativos que trabalham com adolescentes e também com idosos, com crianças, elas apresentam um projeto a esse fundo, o projeto é aprovado. Após aprovado esse projeto, aí sim ela pode pegar esse dinheiro do fundo. E nós, contribuintes, como que a gente faz? A gente, assim, se você declara seu imposto de renda pelo modelo completo, né? O que é o modelo completo da declaração do imposto de renda? É aquele que você lança todas as despesas, tal, faz os abatimentos e dê um imposto a pagar lá. Você fez a sua declaração, lá mesmo na declaração você tem a possibilidade de pedir para fazer a destinação diretamente na declaração do imposto de renda. Então você clica lá em destinação direto, o próprio sistema da Receita Federal já diz qual é o limite que você pode declarar, que você pode abater. Automaticamente, ele faz a conta automática, que é 3 na declaração. Né? Imposto devido, não do imposto a pagar. Não, do imposto devido. Então, por exemplo, se eu recebi 50 mil, certo? Eu devo, suponhamos, 8 mil reais de imposto de renda. Recolhi na fonte 5 mil. Sim. Tenho que pagar 3 mil ainda. Devia 8, recolhi 5 na fonte, tenho que pagar 3. Isso. Eu posso destinar 3% para o fundo sobre os 8 mil que efetivamente eu paguei de imposto de renda. Isso, sobre o imposto devido. Sobre o imposto devido. Não então, é do imposto que você vai imposto pagar. recolhido na fonte, Isso. mais o imposto a pagar. Isso Perfeito. mesmo. Então, você pode destinar, o sistema já faz esse cálculo, né? Se você fizer essa doação durante o ano para o fundo, você pode abater até 6%. Até 31 de dezembro você pode abater 6%. Até 6%. Normalmente eu tenho feito isso. Isso é interessante porque, assim, você tem duas coisas interessantes nesse assunto aí, né, doutor? Que é a questão de você poder destinar diretamente na declaração e escolher para quem você a instituição que você quer mandar. Então, o que você faz? Você manda lá a cópia, lá no fundo,
manda a cópia do DARF que você recolheu e diz, olha, eu quero para essa instituição. Tem algumas instituições que elas mesmas fazem isso. Manda aqui para mim, ela tem lá um departamento, uma pessoa que cuida disso, que ela leva lá para o fundo e destina, né? Então, aí com isso, o que acontece? O dinheiro fica aqui no nosso município, né? Não vai lá para o Tesouro Nacional, né? Importantíssimo. Então, porque eu sempre digo, né? Veja bem, se eu pudesse dizer para onde eu quero que vá o meu imposto, eu diria. Claro, Obviamente que eu diria. Lógico, não é? quero que vá para onde eu quero. Então, é uma forma, né? Eu digo sempre que a destinação solidária é uma forma de dizer, eu estou dizendo para onde eu quero que vá o meu imposto. E é interessante porque, assim, muita gente, isso é importante lembrar, muita gente não faz por desconhecimento. Eu já tive uma vez uma conversa com um contador sobre isso, e o contador falou, por que você não estimula e tal? Eu falei, eu não estimulo porque eu não quero confusão. Porque há tempos atrás, Sim. a coisa não era como é hoje. Hoje, só para especificar, você clica lá e aparece a relação de todos os fundos que já estão regulamentados, todos os municípios que estão regulamentados para você não ter confusão. Então, quando você clica São José dos Campos, ele vai depois, você vai clicar, vai aparecer o FMDCA, que é o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, do Idoso, não sei como é que chama. Isso. Aí você clica lá, FMDCA. Aí ele automaticamente vai calcular o valor, emite o DARF, deu R$3.000. Você emitiu o DARF, pagou o DARF, você entra em contato com quem você quer. Eu normalmente faço a doação para o GAC, eu ligo para o GAC, nem ligo mais, mando o zap para o GAC. O GAC pede para eu mandar o DARF para eles, que eles, de posse do DARF, vão no fundo e falam, ó, o doutor Sebastião doou aqui R$2.000 para nós, e recolhe o dinheiro para eles. Isso. Exemplo concreto, o GAC estava lá mudando o sistema de informática. Então ele apresenta para o fundo municipal que ele precisa de dinheiro para trocar os computadores. Eles aprovam. Perfeito. Você conseguindo essa doação através da destinação, então esse dinheiro vai para o GAC. Então, é isso que você falou, o dinheiro fica aqui. E nós somos beneficiados indiretamente. Claro, logicamente, se você tem um município que tem instituições cuidando de criança e de adolescente, que não estão nas ruas fazendo infração e tudo mais. Todo mundo ganha. Quer dizer, quem ganha? Sou eu quem ganho. Todo mundo né? ganha. Então nós temos que ter essa consciência coletiva, né, que a violência e os problemas sociais são problemas de todos nós. E agora é uma oportunidade. Eu sempre digo, né, para os contadores, né, aproveitando essa oportunidade, que nós todos somos responsáveis pelas informações que nós temos. Sim, então, eu como contadora, eu que entendo de gestão de negócios, eu sou corresponsável pelo negócio do meu cliente, por exemplo. Importantíssimo. Então, eu também, por quê? Porque eu detenho informação. A informação é para pôr a serviço da sociedade, né? Então, em relação à destinação do imposto de renda, quando eu comecei essa campanha, já tem alguns anos que eu faço essa campanha, inclusive eu faço com os meus clientes, 100% fazem a doação, porque é uma questão de vender ideia. Eu sempre penso assim, a gente está aqui no jornalismo, a gente está vendendo ideias, né? E eu vendo a ideia de que o cliente pode, a pessoa, o contribuinte, você pode dizer onde vai ser o imposto. Então, é um convite que eu faço, inclusive, para você, profissional da contabilidade. Venda a ideia. Porque muitas vezes o cliente não sabe. Não sabe, e acha que é difícil, que vai dar problema. E é fácil. Você tem lá para pagar R$1.000. É uma coisa muito importante também, porque a partir dessa atitude também, o próprio cidadão, ele pode, sabendo para onde foi destinado o dinheiro, também vir a cobrar, porque fica muito mais fácil muito que é o mais próximo. Perto, né? Muito próximo. Vera, infelizmente nós temos Acabou. um tempo limitado aqui. Infelizmente. Agora, nós temos só até 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos, Sim, né? só. O senhor sabe, né, senhor Zé Guilherme? Não. É só às 23 horas e 59 minutos. Eu vou fazer. No dia 28 eu vou começar a fazer. Eu vou começar a fazer no dia 28. Vera, eu agradeço demais. Eu que agradeço. Agradeço demais também esse toque que você deu. Realmente é necessário que a gente tenha conhecimento para a gente poder também, uma vez doando, tendo essa oportunidade de fazer essa doação, poder
também num futuro muito próximo e muito próximo de você poder verificar a aplicabilidade desse dinheiro. Vera, eu agradeço demais a sua participação aqui. Obrigada, Glauco. Boa sorte, porque eu sei que é um período aí para vocês que você come mal, dorme mal e trabalha demais também, mais ou né? menos, mais ou menos. A gente dá conta. Eu não tenho a menor dúvida. Parabéns a você, eu agradeço Obrigada. demais a sua presença aqui no Abre Aspas desta quarta-feira. Obrigada.